Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Neste vídeo vamos aprender a contabilizar o processamento das remunerações relativas a uma determinada empresa. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform sou formador de um amplo conjunto de cursos relacionados com contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais, análise económica ou financeira, gestão de negócios, para conhecer a oferta formativa que atualmente a Certform disponibiliza. Bastará consultar o site certform.pt. Vai ter acesso no calendário às datas de início de cursos ao longo das próximas semanas, bem como informações detalhadas sobre os cursos ministrados na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, são-lhe atribuídas as credenciais de acesso à plataforma e pode iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, a partir de qualquer parte do mundo. Nas formações ministradas em live streaming, os cursos têm uma data de início, uma vez que em live streaming reúne-se uma turma para que, de forma com sessões síncronas em tempo real, as sessões sejam efetivamente ministradas. Os cursos live streaming estão também descritos na página da Certform Escola de Formação Prática e quaisquer questões que nos queira colocar sobre cursos na forma e-learning ou cursos na forma live streaming, com sessões assíncronas ou sessões síncronas, poderá fazê-lo através do contacto que está associado no site da Certform ou através do e-mail geral@certform.pt. Neste vídeo vamos falar sobre como contabilizar o processamento de remunerações. Normalmente, o processamento de remunerações de uma empresa contabiliza-se em três fases. Vamos neste vídeo fazer uma descrição de cada uma dessas fases. Vamos ver um exemplo prático relativo à contabilização de remunerações. O Manual de Contabilidade Financeira, casos práticos que elaborei para os cursos que ministro na área da contabilidade, na Certform, e no respectivo manual temos um exemplo relativo a processamento de remunerações. Imagine-se o seguinte: chegamos ao final do mês de junho, por exemplo, e o sistema informático, até porque as remunerações atualmente são processadas através do sistema informático, é assim que também fazemos nos cursos da Certform, a utilização de uma aplicação de gestão do pessoal para fazer o processamento de salários, e daí obtiveram-se os seguintes dados. As remunerações brutas aos órgãos sociais cifram-se em 21 mil euros. Ao pessoal, 45 mil euros. Estas remunerações brutas são, nomeadamente, a remuneração mensal, base do trabalhador, eventualmente o subsídio de alimentação, terá uma parte não sujeita e uma parte sujeita, se ultrapassar um determinado limite diário, diuturnidades, por exemplo, abono para falhas, enfim, um conjunto de remunerações brutas que aqui são dadas desta forma neste quadro. Fez-se a retenção em sede IRS, conforme as tabelas de retenção, estamos a falar de trabalho dependente, e para os órgãos sociais, o IRS retido foi de 4.200 euros e, em relação aos trabalhadores, pessoal, 6.750, num total de 10.950 euros. Seguidamente temos a Segurança Social. A Segurança Social relativa às cotizações dos trabalhadores, onde se aplica uma taxa de 11%, a cargo, obviamente, do próprio trabalhador,
portanto, estes 11% aplicar-se-á às remunerações que constituem base de incidência para efeitos de segurança social, 11%, e vai ser descontado ao próprio trabalhador quando se passar do rendimento bruto para o rendimento líquido que vai ser efetivamente pago ao trabalhador. 2.310 em relação aos órgãos sociais e 4.950 em relação aos trabalhadores. Efetivamente, no que diz respeito à segurança social, aplica-se duas taxas. Uma taxa à própria entidade empregadora, conforme se pode ver aqui neste quadro, 23,75 em relação aos trabalhadores em geral, e o trabalhador estará sujeito a 11%, o global, o somatório das duas taxas, 34,75. Os membros dos órgãos sociais ou membros dos órgãos estatutários que exerçam funções de gerência ou administração terão igualmente, pela parte da entidade empregadora, a mesma assumir 23,75% e o órgão social 11%, portanto igual ao trabalhador, num total de 34,75%. Portanto, consideramos estas taxas e na vertente do trabalhador indicamos aqui os 11%. O que significa que também na vertente do trabalhador se-lhe-á paga uma remuneração líquida, que é o valor bruto menos o IRS retido na fonte, menos o desconto da Segurança Social, ou seja, a cotização que diz respeito ao trabalhador. O líquido, 14.490 para os órgãos sociais, 33.300 para o pessoal. Ou seja, 45.000 menos IRS, menos Segurança Social que diz respeito ao trabalhador, 33.300. Agora, temos também de calcular a Segurança Social que é aplicável à empresa. E como acabamos de ver no manual da Segurança Social, aplica-se à empresa 23,75, quer para os órgãos sociais que exercem as funções de gerência, quer para os trabalhadores em geral. E aqui estamos a considerar que estes órgãos sociais efetivamente são, por exemplo, sócios gerentes e aplicamos exatamente aqui as mesmas taxas dos trabalhadores. A empresa vai ter de ter um encargo de 4.985,50 em relação aos órgãos sociais, ou seja, 23,75 de 21.000, e 10.687,50 relativo ao pessoal, 23,75 de 45.000 euros. Bom, este é o quadro que temos para fazer o reconhecimento contabilístico. E a contabilização deste quadro, que é relativo ao mês de junho, ou seja, está aqui datado, consideramos o dia 30 de junho, vamos proceder à contabilização em três fases. A primeira fase é a fase do processamento das remunerações dentro do mês a que respeitam. E aqui, de acordo com o pressuposto do acréscimo, a remuneração do funcionário é um gasto do mês em que o trabalho é prestado, portanto, vai ser um gasto de junho, independentemente de o respectivo pagamento ser realizado nesse período. Isto é o pressuposto do acréscimo. Os gastos devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento poder ocorrer em período ou períodos subsequentes. Na primeira fase, procede-se ao reconhecimento do gasto com pessoal e das responsabilidades para com a autoridade tributária, que é o IRS do trabalho dependente, retido na fonte, bem como a segurança social, respeitante a 11% das cotizações dos trabalhadores. E ficando a remuneração líquida pendente numa conta que vamos utilizar, que é a conta 23.1 do pessoal, até que a mesma venha a ser paga. Então, na base destas orientações da primeira fase, fazemos o seguinte. Os valores das remunerações brutas dos órgãos sociais e do pessoal são um custo daquele mês, um gasto do período a que dizem respeito. E esse gasto contabiliza-se nas seguintes contas.
gastos com pessoal, código de contas, gastos classe 6 e gastos com pessoal, conta 63. 63.1 remunerações aos órgãos sociais e 63.2 remunerações ao pessoal. São estas as duas contas que vamos utilizar e da seguinte forma. A conta 631, remunerações dos órgãos sociais, vai ser debitada pelo valor bruto, 21.000 euros. Igualmente, a conta 632, remunerações do pessoal, vai ser debitada pelo valor igualmente bruto das remunerações, bruto, ou seja, ilíquido, antes de aplicar os descontos relativos ao imposto e às cotizações dos trabalhadores da Segurança Social. 45.000 euros. Debitamos estes dois valores como um gasto e agora vamos creditar as três obrigações que acabamos agora de assumir, que é um passivo, uma dívida. E começamos com a dívida em relação às remunerações dos órgãos sociais. Vamos ter de lhes pagar o valor líquido, 14.490. Depois, a dívida em relação aos trabalhadores. Para a conta deles, vamos ter de lhes transferir, pagar o valor líquido, 33.300, mas na primeira fase ainda não se faz o pagamento. Na primeira fase, assume-se a dívida, assume-se o passivo. E a conta 23.11 e 23.12 são uma conta de passivo. E os passivos creditam-se quando existe aumento de valor, como agora acabou de ser feito. Vamos também assumir a nossa obrigação perante a autoridade tributária, porque fizemos uma retenção na fonte aos trabalhadores, 4.200, 6.750 órgãos sociais e pessoal, um total de 10.950, e estes 10.950 ficam retidos na nossa empresa, para que no mês a seguir, tem que ser até ao dia 20 do mês a seguir, se faça o pagamento deste valor ao Estado. Aqui é um mecanismo de substituição tributária. A entidade está-se a substituir ao devedor, ao sujeito passivo originário que são os trabalhadores e, portanto, as retenções na fonte, elas nada mais são do que antecipações por conta do imposto que será depois determinado no fim, quando os trabalhadores, mais à frente, entregarem o seu IRS à autoridade tributária. Mas para já, todos os meses, as entidades patronais fazem a retenção do IRS e começam por considerar uma dívida para com o Estado, 10.950. E depois a entidade vai ter já de proceder ao pagamento no próximo mês. Acontece a mesma coisa com a Segurança Social, mas na primeira fase é apenas a Segurança Social relativa a 11%, que são as cotizações que dizem respeito aos trabalhadores, 7.260. A entidade assume aqui a dívida, a entidade está, no fundo, a intermediar a relação com a Segurança Social. Este valor é um valor que é a entidade que começa por retirar aos valores dos trabalhadores e depois, por sua própria, por conta deles mesmos, a entrega à Segurança Social este valor. E assim cumpre-se a primeira fase. Primeira fase, basicamente, debitar as contas dos gastos com pessoal e creditar os passivos relativos às obrigações assumidas para com a empresa. Depois temos a segunda fase. A segunda fase está relacionada com os encargos sobre remunerações. Ou seja, aquela parcela da Segurança Social que diz respeito à empresa, que a empresa tem de assumir como um custo e que no Manual da Segurança Social corresponde à taxa sobre a entidade empregadora, 23,75. Este é o encargo social que a entidade empregadora tem de assumir. E nesta fase, calcula-se o montante das contribuições da entidade empregadora com base na taxa contributiva de 23,75, aplicável à entidade patronal, em relação às remunerações dos trabalhadores que se constituem com base de incidência contributiva,
e procede-se ao reconhecimento contabilístico deste encargo através do registro como um gasto do próprio período a que diz respeito, e vamos aqui debitar uma conta de gastos, que é a conta 635, encargos sobre remunerações, e vamos assumir a responsabilidade de ter de pagar este valor à Segurança Social e, nesta segunda fase, através de um passivo, de uma dívida, creditando a conta 245. Efetivamente, no Código de Contas, a conta 635 são os encargos sobre remunerações. E é esta a conta que nós usamos na segunda fase, onde vamos debitar os encargos sobre remunerações por 15.675, que é o valor que foi apurado aqui neste quadro, os tais 23,75 sobre as remunerações brutas que se constituírem como base de incidência da Segurança Social dos órgãos sociais e do respectivo pessoal, o que dá 15.675, debitamos a conta de gastos do período e assumimos uma dívida para com a Segurança Social de 15.675. Repare-se que tanto na primeira fase como na segunda fase foi assumida uma dívida para com a Segurança Social. Na primeira fase, algo que retiramos aos trabalhadores, 11%. Na segunda fase, algo que diz respeito à própria empresa, 23,75. Mas na altura de se pagar, paga-se os dois valores em conjunto. E por falar em pagamento, vamos agora à terceira e última fase, que é a fase, efetivamente, dos pagamentos. Porque na terceira fase vai-se verificar o pagamento das remunerações líquidas ao pessoal, dos impostos e contribuições ao Estado e outros entes públicos e de quaisquer outras retenções efetuadas, mas neste caso concreto, neste exemplo concreto, vamos ter de pagar aos trabalhadores, vamos ter de pagar à autoridade tributária a retenção na fonte em sede IRS do trabalho dependente e vamos ter de pagar à Segurança Social quer a parcela dos trabalhadores, quer a parcela que cabe à própria entidade. A empresa tem de pagar as remunerações líquidas aos trabalhadores, bem como as responsabilidades assumidas nas fases anteriores em relação ao IRS e contribuições para a Segurança Social. Então, nesta terceira fase, trata-se do pagamento e para pagar todos os passivos que na primeira fase e na segunda fase foram creditados, e temos ali as contas 23.1 e 24.2 e 24.5 e também a 24.5, na segunda fase que foram creditadas, ou seja, aumentamos a dívida para com estas entidades, agora vamos desreconhecer esses passivos, liquidando a respectiva obrigação, pagando aos trabalhadores. E vamos supor que foi pago no dia 30/6, ou seja, ainda dentro do próprio mês, a empresa resolve pagar, e muito bem, aos trabalhadores. Vamos debitar a conta 23.1 por 14.490. Aquela conta que na primeira fase foi creditada, agora é debitada, está assim liquidada a obrigação. Fazemos a mesma coisa com as remunerações a pagar ao pessoal. Na fase anterior, creditamos, agora vamos debitar, ou seja, liquidamos a dívida, saldamos a conta. Nada mais se deve aqui aos trabalhadores e aos órgãos sociais. E claro, credita-se a conta 12.1, depósitos à ordem, porque o dinheiro sai da nossa conta, como é lógico. E a conta dos depósitos à ordem é creditada em sintonia com as transferências que são feitas para os trabalhadores. Depois vamos ter de pagar o IRS e de pagar a Segurança Social. Para o IRS e para a Segurança Social existe um prazo para se pagar. E o prazo ocorre até ao dia 20 do mês a seguir. E, portanto, como estávamos a falar do processamento de junho, nós pagamos até ao dia 20 de julho, conforme nos é indicado que, no que respeita aos rendimentos do trabalho dependente e respectivas retenções, a entidade empregadora teve de entregar a declaração mensal de remunerações à autoridade tributária.
e entregou-a até ao dia 10 do mês seguinte, ou seja, até ao dia 10 de julho, porque estávamos a falar do mês de junho, não é? O processamento foi de junho, então até ao dia 10 de julho a entidade entregou pelo Portal das Finanças a DMR, a Declaração Mensal de Remunerações, que nós também elaboramos esta declaração no sistema informático que usamos no curso e, consequentemente, ela é elaborada, é entregue à autoridade tributária e depois, até ao dia 20 do mês seguinte, àquele em que foram deduzidas as tais retenções, o pagamento do imposto ocorre, paga-se o IRS. Em relação à segurança social, o pagamento das contribuições da empresa e das cotizações dos trabalhadores, 23,75 contribuições da empresa, 11% cotizações dos trabalhadores, são pagas em conjunto do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte àquele a que dizem respeito as remunerações. E assim fizemos. Portanto, mesmo no dia 20 pagamos o IRS, ou seja, aquele valor que anteriormente tínhamos creditado na primeira fase, assumindo a dívida. Agora, pela diminuição do passivo, debitamos a conta 2421, é sempre uma conta do passivo. A conta 2421, dívida, ela é creditada pelos aumentos e agora é debitada pela diminuição da dívida. E claro, credita-se a conta do ativo depósitos à ordem por 10.950, porque foi daqui que fizemos a transferência ou o pagamento para o Estado. Depois, no ponto número 5, que também diz respeito à terceira fase, não é? Aqui a terceira fase é o 3, o 4 e o 5, pagamentos. Paga-se à Segurança Social tudo, os 11%, cotizações dos trabalhadores, e os 23,75%, o encargo relativo à Segurança Social por parte da empresa. Então, aqueles dois créditos que na primeira fase e na segunda fase foram constituídos, creditando-se um passivo, aumenta a dívida para com a entidade. Agora vamos debitar pelo valor dos dois valores, somando os dois, e portanto os 7.260 mais os 15.675 prefaz 22.935, paga-se à Segurança Social, diminui a dívida, então debita-se a conta 245, é uma conta de passivo, os passivos debitam-se pela diminuição das dívidas e credita-se a conta 12.1 pela saída do dinheiro dos nossos cofres, neste caso da nossa conta bancária. E temos assim o processamento de salários constituído, realizado e, desta forma, temos as contas que constituem passivos todas saldadas e o que se resume daqui é que a conta 631, 632 e 635 são gastos do período e vão afetar a demonstração dos resultados e a conta 12.1 baixou, obviamente, ali o dinheiro que tínhamos no banco, porque tivemos de fazer uma série de pagamentos respeitantes aos trabalhadores e depois respeitante às nossas obrigações para com o Estado, a Autoridade Tributária, Retenções na Fonte e a Segurança Social. E está assim concluído a primeira, a segunda e a terceira fase do processamento de salários, que foi feito assim, desta forma. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.